sábado, hoje é dia 19 e eu tô começando um novo vlog pro canal. Eu encerrei o vlog anterior, que foi uma tentativa de tentar ler numa ressaca literária. Não consegui, quer dizer, eu consegui ler algumas coisas, mas não absurdamente, meu ritmo de leitura continua péssimo. Mas enfim, terminei aquele vlog porque eu comecei a ler um livro que eu acho que tem muito potencial, então eu queria que ele ficasse num vlog com um grande destaque, e não num vlog tentando sair da ressaca literária. Enfim, é isso. Então eu tô começando esse novo vlog aqui com uma esperança de que meu ritmo de leitura flua e que eu consiga voltar a ler como era antes. Enfim, é isso. O livro que eu tô lendo agora é O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Eu estou na página 88 já. E eu estou gostando bastante, assim, da história. Eu ouvi muita gente falando que tem muitos passarinhos aqui, gente. É isso. Eu ouvi muita gente falando que esse livro é um livro que tem plot atrás de plot, que são muitas reviravoltas e que todo mundo fica louco lendo. Eu estou ansiosíssima para chegar nessa parte. Eu ainda estou bem no começo, onde as coisas estão começando a acontecer, as coisas estão começando a ser explicadas. Aqui teve o assassinato, né, da família da Lenora, onde só ela sobreviveu, e inclusive ela foi considerada culpada, mas ela não... Na verdade, assim, ela não respondeu por nada porque não teve provas, mas todo mundo acha que ela foi a responsável pelo assassinato dos pais e da irmã. E a gente tem aqui a Kitty, que vai ser a cuidadora da Lenora, que também tem uma suspeita sobre ela com relação à mãe dela, tá? Então são duas pessoas com uma mancha no passado, com uma suspeita de assassinato nas suas costas, se interagindo. E agora a gente tá naquela situação em que uma vai ter medo da outra, né, por conta do seu passado, e é interessante essa dinâmica entre as duas, tá? A Lenora hoje, ela tá com 70 anos aqui na história, né, ela quase não se movimenta por motivos de saúde, por problemas que ela teve, então por isso que ela precisa da Kitty como cuidadora, tá? Então, aparentemente, a Lenora agora, ela não apresenta perigo nenhum, porque ela não consegue se mover, mas mesmo assim a Kitty tem medo dela. Então é assim, eu tô curtindo bastante a leitura, é uma leitura muito fluida. O livro, ele parece ser bem grosso, mas ele passa muito rápido. A letra também é bem pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês. A letra também é bem pequenininha, mas assim, é muito fluida a leitura, então eu tô bem empolgada. E a minha meta pra esse sábado é adiantar bastante essa leitura, porque eu preciso voltar a ler. Então é isso, eu vou deixando essa primeira atualização aqui e eu espero voltar já com a leitura bem adiantada ou então finalizar. Bom, como eu disse, hoje eu estou focada em ler, né? E aí, eu não tô lendo diretão, eu leio um pouco, paro, leio, paro. Mas eu estou na página... Peraí que eu vou chegar. Estou na página 124. E a história tá tomando um rumo meio diferente. E eu estou confusa, porque dá a entender que a casa também é um pouco mal assombrada. Posso estar falando besteira, porque, né, tô só no começo da história, mas dá a entender que ou a casa é mal assombrada, ou alguém está fazendo parecer que a casa é mal assombrada. E também tem um mistério da antiga cuidadora que simplesmente sumiu da noite pro dia, foi embora e deixou tudo pra trás. Por que ela fez isso? Será que ela viu, ouviu, ficou sabendo de alguma coisa que fez ela sair correndo? Então, tá bem interessante essa parte pra gente tentar descobrir o que tá acontecendo nessa casa. Na primeira noite da Kitty lá dormindo, ela acordou no meio da noite ouvindo rangido no quarto ao lado, como se alguém estivesse andando. E a Lenora é impossível porque ela não se locomove e ela vai ver e não tem ninguém, mas ela jura que ela ouviu pessoas andando dentro do quarto. Tanto que ela questiona no dia seguinte algumas pessoas da casa perguntando se elas foram ver no quarto da Lenora. Então, tá assim, meio suspeito esse clima de uma sensação de casa mal assombrada. A Lenora também resolveu contar a história dela para a Kitty, então ela pediu para poder escrever lá na máquina de escrever, para contar tudo o que aconteceu naquela noite
e o porquê que aconteceu. Então a Kitty ajudou, né, ela a escrever tudo e leu o que ela escreveu até o momento. E ela entendeu isso como uma confissão de culpa, porque ela meio que se identifica com a Kitty na sensação. Então, eu tô nesse pé da história. Pode ser que tenha algum spoiler enquanto eu fale com vocês, porque realmente eu não sei o que vai acontecer nessa história, o que eu vou falar que vai acontecer, o que é verdade, o que é imaginação da minha cabeça. Mas se no final do vlog, do livro, eu perceber que ao longo do vlog eu falei alguma coisa que realmente possa ter acontecido de verdade, alguma suposição minha que realmente aconteceu, eu deixo no título que o vlog tem spoilers para vocês já ficarem cientes do que pode ou não acontecer se vocês assistirem, tá? Mas enfim, é isso. Eu vou continuar lendo. A história tá bem interessante e eu venho atualizar conforme mais alguma coisa. Olá, tudo bem com vocês? Semana começando, vim aqui para atualizar este vlog. Hoje é terça-feira e eu comecei o vlog dizendo que eu estava lendo O Massacre da Família Hope e hoje eu vim aqui para dizer que eu terminei de ler esse livro. Eu terminei no domingo mesmo, mas como eu trabalhei domingo e segundo o dia inteiro, eu não consegui fazer a atualização do que eu achei, de como que foi e ao longo da leitura também. Eu terminei de ler o livro no meu trabalho, né, ao longo do dia, então também não consegui gravar atualizações lá. Esse livro para mim foi um livro que eu gostei, gostei muito da história, achei que foi muito bem escrita, achei que todas as pontas foram muito bem amarradas, não ficou nenhuma ponta solta, não ficou nenhuma questão pendente para se resolver, nenhuma dúvida quanto a nenhuma situação. Mas sobre aquilo que todo mundo comenta, nossa, esse livro é uma reviravolta atrás da outra, nossa, de explodir a cabeça as coisas que vão acontecendo aqui. E eu tenho que dizer que para mim foram apenas duas situações que eu achei, assim, extraordinário a reviravolta que aconteceu, tá? Somente duas situações que foram logo no final, bem finalzinho mesmo, quando a Kitty estava começando a descobrir as coisas, né? De fato, ela já tinha batido o martelo em tudo que estava acontecendo, quando as coisas começam a ser explicadas pra gente, tá? Então foram somente duas situações para mim que foram assim que eu considerei reviravoltas muito boas. Ao longo do livro, as outras situações que foram acontecendo, eu achei ok, mas eu achei que muito fazia parte mesmo da narrativa, que tinha que estar ali para fazer algum enredo. Então, ok. Foi uma história muito boa, eu gostei muito, eu gostei de como tudo tá amarrado nessa história, de como todas as pessoas têm alguma participação específica, acaba tendo uma participação específica no assassinato da família Hope, então eu achei muito interessante como as coisas foram acontecendo, tá? E também com relação porque que a gente também investiga não, né? A gente meio que tenta entender o que aconteceu além da família Hope e o que aconteceu com a mãe da Kitty. E também, obviamente, é explicado aqui, é amarrado e é dito tudo o que acontece explicado, tá? Eu não vou falar muito sobre o que acontece e o que deixa de acontecer, porque como eu disse, como tá tudo amarrado, qualquer coisa que eu fale pode ser um spoiler ou pode dar alguma dica do que de fato acontece na história, tá? Mas eu gostei muito, eu achei um livro muito bem escrito, muito bem, um enredo muito firme que prende do começo ao fim, porque você quer realmente continuar lendo para descobrir o que vai acontecer, qual que é o próximo passo, o que está acontecendo naquela casa, se tem uma outra pessoa de fora envolvida. Então você fica assim com isso na cabeça de querer saber o que está acontecendo, tá? Dito isso, então terminado de ler Massacre da Família Hope, que era um livro que eu tava com muita expectativa, e sim, não foi um 5 estrelas, mas foi muito próximo e eu estou bem contente com essa leitura. Tanto que ontem, tá tendo a Kindle Week, né, na Amazon, e aí ontem eu entrei despretensiosamente e eu achei um e-book por R$7 de um thriller também, que é o Diário da Empregada da Lorette N. White, e eu gostei muito da premissa, e aí eu comprei, então provavelmente vou ler mês que vem, e aí então já vai ter mais um thriller por aí. E eu já escolhi a minha próxima leitura para esse vlog, que vai ser Um Amor de Vigarista, da Laura Lee Guerque, é o terceiro livro da série Querida Conselheira Amorosa,
Então eu estou dando continuidade nessa série para faltar somente o último para eu finalizar, tá? Então eu ainda vou montar minha carteirinha de post-its para fazer e espero gostar. O segundo livro dessa série eu não achei tanta coisa assim, mas eu gostei, então eu tô com expectativas para que esse aqui seja um pouquinho melhor do que a continuação, tá? Aqui a gente vai ter a história da Amanda e do James. Não sei quem são, tá? Acredito que seja um casal aleatório que a conselheira lá amorosa, Lady True Love, vai aconselhar, então estou com expectativas. E ontem, no sábado, eu comprei um livrinho, primeiro livro do ano, tá bom? Ó, 1 mês e meio pra comprar um livro. Mas esse daqui eu comprei por medo, porque eu todo dia eu entro na Amazon pra saber se algum livro que tá na minha lista entrou ou não em promoção pra eu comprar. E aí esse daqui, ele tá, sabe, sambando naquela categoria, tipo, esgotado, com o últimozinho em estoque, baixa o preço, sobe o preço. E como é o último que falta pra completar uma série, eu falei assim, eu não vou ficar com mais uma série incompleta na minha estante. E aí eu acabei comprando. Ele não tava exorbitante de caro, ele não tava com desconto, mas ele também não tava no preço original dele. Então eu aproveitei e comprei. Então agora eu vou abrir aqui com vocês. Tá ao contrário, mas eu não vou por conta do meu endereço. O livro é A Conspiração da Condessa, que é o terceiro livro da série Os Excêntricos. Eu não comecei ainda a ler essa série, mas eu já comprei os livros e eu já tenho aqueles que são os intermédios, que são os e-books, né? Aí eu já tenho eles também. Então agora realmente é só começar a ler. E uma pessoa no comentário aqui do canal, de um dos vídeos, quando eu falei que eu ia ler essa série, ela também me orientou a começar a ler pelo conto, né, pelo conto meio, né, que é o 0.5, que tá disponível no Kindle, que vai fazer muito mais sentido na história se eu começar a ler por esse conto. E aí, obviamente, eu já sabia disso, mas eu vou seguir o conselho dessa pessoa e vou ler o conto primeiro. Talvez falte o quinto livro, que agora eu tô pensando. Só que eu acho que eu tenho um e-book, que é o Passado da Senhorita Lídia. Vou ter que dar uma pesquisada agora. Mas na minha lista de compras só faltava eu comprar esse livro aqui. Tá, aqui. E a edição. Agora, realmente, só falta eu começar a ler. Então é isso. Esse mini unboxing de um livro finalizado e um novo livro para começar a ler neste vlog. Eu vou começar a fazer a leitura dele hoje e aí eu venho aqui avisando para vocês o que eu tô achando dessa nova leitura. Oi, vindo aqui porque só para fazer uma atualização rápida, porque no take anterior eu tinha falado que no unboxing que eu fiz do livro que eu comprei, eu falei, era o último livro que faltava para eu completar a série dos Excêntricos para eu ler. E aí na hora eu fiquei confusa, porque eu falei assim, não, mas são 5 livros e eu tenho só 4 e que o último faltava eu comprar. Mas não, na verdade eu vim aqui pesquisar na internet a ordem dos livros e na Amazon aparece o que eu comprei e o que eu não comprei. E eu tenho todos. A questão é que o último livro, que é o quinto livro da história, ele não foi lançado fisicamente, ele foi lançado somente em e-book, que é o Vizinho da Senhorita Rose. Eu tenho ele, tá? Então eu comprei o e-book, então eu tenho a série completa agora para ler. Então começa com O Caso da Governanta, que é o livro 0. Aí depois vem O Segredo da Duquesa, que é o livro 2. Aí O Desafio da Herdeira. Ah, não, minto. Aí tem o livro 1,5, que é O Passado da Senhorita Lídia. Depois O Desafio da Herdeira, A Conspiração da Condessa, O Escândalo da Sufragista e O Vizinho da Senhorita Rose. Eu tenho todos. Então agora realmente, dúvida esclarecida, só começar a ler a série por essa ordem que tá aqui. Eu vou até escrever já no meu caderninho de séries para eu não errar a ordem. E começar essa série e provavelmente eu traga conteúdo aqui no canal pra vocês, porque romance de época e eu quero trazer muito mais conteúdos de romance de época aqui no canal pra vocês. Comecei a ler Um Amor de Vigarista. Tô bem no comecinho, tô entrando no capítulo 2, mas os capítulos são longos. Então já aconteceu uma coisa que eu achei bem interessante aqui
Aqui a nossa protagonista é a Amanda, ela é formada em faculdade, tudo, super conceituada. O pai dela criou ela para ser independente, né? Não se prender aos moldes da sociedade. Só que agora ela está desempregada e ela precisa urgentemente de um emprego, porque senão ela vai não ter onde ficar e nem como sobreviver. Ela acaba parando lá no jornal da Lady True Love para pôr um anúncio sobre as suas qualidades, né, sobre o seu trabalho, para ver se alguém contrata ela. E nesse meio tempo, o Jamie, que é o outro protagonista da história, vai lá se queixar com o Rex, que é o protagonista do segundo livro, sobre os filhos, né, de ter perdido mais uma babá e etc. E aí ela escuta a conversa de que os filhos precisam de um tutor para que eles aprendam o necessário para ir para o internato. Só que naquela época o tutor só podia ser homem e ela no máximo poderia ser uma governanta. Então termina o primeiro capítulo ela tomando uma decisão de que para os homens tudo seria mais fácil, o homem tem toda a liberdade para fazer o que quer, nunca seria julgado por nada. Então dá a entender que ela vai acabar se vestindo como homem para ter mais oportunidades. E pelo andar da carruagem, da sinopse da história, acredito que ela vai se candidatar ao cargo de tutor dos filhos do Jamie, que são crianças gêmeas, que tá com um terror na casa, com todo mundo e que já botou várias babás para correr. Então, acredito que vai ficar bem interessante essa história. E o que eu gostei muito dessa escritora aqui nesse livro é que ela tá escancarando todo o preconceito sofrido pelas mulheres naquela época e, obviamente, atualmente, porque ainda existe, né? Um pouco mais velado ou nem tanto, mas existe. Então, ela está ali jogando a merda no ventilador nesse livro. E eu tô achando bastante interessante ela levantar pautas numa história, num romance de época, em histórias exclusivamente lidas por mulheres, mas achei muito interessante, gostei muito. Vou continuar lendo, só vim aqui mesmo para fazer esse adendo que eu tô gostando do rumo que essa história vai levar. Olá, bom, vim fazer uma atualização desse vlog. Hoje é sábado, dia 28 de fevereiro. Fevereiro já se foi também, voando. E eu estou lendo, como eu disse pra vocês, Um Amor de Vigarista. Eu estou na página 134, mais ou menos na metade do livro. E eu tô gostando bastante da história. Eu acho que eu tô gostando mais do que o segundo. Aqui a Amanda, ela já está se passando por um homem, que é o Adam, e ela já está trabalhando na casa do Jamie, cuidando dos garotos. Os garotos, eles ficam pregando peças nela também, mas ela falou que ela não vai se deixar vencer por dois meninos, então ela tá sendo bem, conseguindo contornar a situação. Eu dei uma folhada no livro e eu vi que daqui a pouco ele vai descobrir que ela está enganando ele, que na verdade ela é uma mulher, então eu estou curiosa para chegar nessa parte. Referente ao romance, não aconteceu nada demais ainda, nem faísca, obviamente, porque, né, a Amanda ainda está se passando por um homem, mas eu estou gostando bastante. A gente vê muito o luto do Jamie com a esposa dele, né, que ele perdeu, o quanto ele amava ela, e aí eu fico pensando como que esse livro, né, como que essa história vai se transformar num romance, sendo que ele ainda é muito apaixonado pela mulher dele. Então, que caminho que vai levar o romance entre os dois. Tô bem curiosa, hoje à tarde eu acho que eu vou focar na leitura, talvez eu até termine de ler esse livro, porque a leitura é bem rápida, eu li 134 páginas assim, tipo, num dia, então eu acredito que eu termino ele ainda hoje, talvez, se eu não dormir. Mas enfim, agora eu tô fazendo almoço, e daqui a pouco eu vou almoçar e aí eu vou começar a ler. E se eu terminar, eu venho aqui para falar para vocês sobre o final do livro e o próximo livro que eu vou ler. Temos o nosso primeiro favorito de 2026 nesse vlog. Depois de uma ressaca literária que eu acho que eu vou conseguir, enterrar agora. Eu estava lendo Um Amor de Vigarista, da Laura Lee Guerch. E é o primeiro 5 estrelas favorito do ano de 2026. E eu vou dizer que ele estava sendo uma leitura bem morna, uma leitura boa, mas sem muitas emoções, sem muito, sei lá, não tava sendo assim, nossa, que surpresa de história.
Mas agora no final, quando as coisas começaram a ser explicadas, começaram a acontecer, de fato o enredo principal, eu me emocionei pra caramba com as falas dos personagens, com o contexto, com os sentimentos dos personagens aqui no livro. E devo confessar que praticamente chorei, tá? O olho começou a ficar enchendo de lágrima e realmente eu me emocionei pra caramba com o que aconteceu aqui na história. Bom, eu já devo ter comentado mais ou menos sobre a história, né? Como que era basicamente do que se tratava a história desse livro. E no geral, a partir da metade pro final, depois que o Jamie descobre, né, que a Amanda estava se passando por homem para poder ser tutor das crianças e tal, ele decide contratá-la como babá para que ela permaneça cuidando dos seus filhos, exercendo a função de tutor, só que, né, disfarçada como babá, porque afinal na sociedade uma mulher não podia ser tutor. E a partir desse momento em que ele descobre, né, que a Amanda de fato é uma mulher, ele já começa a entender um pouquinho dos seus sentimentos por ela, né, que começam a surgir, que ele começa a se entender como uma pessoa que pode voltar a se interessar por outra pessoa, que pode voltar a amar, que pode voltar a estar num relacionamento. A forma como as crianças também se apegaram a Amanda e como eles meio que já tratam ela como se fosse da família, e a forma como os dois meninos lutam pela Amanda para que ela continue na família deles, no ambiente deles, e como as coisas vão acontecendo, as lições que o Jamie passa para os meninos sobre não poder brigar, mas às vezes é necessário uma briga quando é para honrar e cuidar de uma mulher, e muitos ensinamentos e muitas questões a respeito do que é certo e do que é errado nessa história, de como que ele passa isso para os meninos e como os meninos entendem de primeira a responsabilidade de alguns atos, a responsabilidade de cuidar de quem se ama. Então eu gostei muito, 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 muito dessa história. Arrisco dizer até então que esse é o melhor livro da série. Falta eu ler o último, então ainda pode mudar essa opinião, mas até agora esse foi o melhor de toda a série. E eu estou muito surpresa. Eu não marquei com post-its, mas eu grifei, porque o quarto onde ficam meus livros vai fazer uma pequena reforma, então a estante está toda selada para não entrar pó, e os post-its estão lá dentro, então eu marquei com um marcador só, mas eu sinto porque o final ia estar cheio de post-its. Mas enfim, é isso. Estou feliz porque achei o primeiro favorito do ano. E agora eu vou ver para escolher o próximo livro. A minha TBR de janeiro não foi completada, a minha TBR de fevereiro foi com Deus. Mas eu não sei se eu vou resgatar algum livro das TBRs antigas ou se eu já começo a TBR de março. Vamos ver, eu vou tomar essa noite agora para escolher a próxima leitura. Aí eu venho aqui para falar para vocês o que eu decidi a ler. Esse vlog vai me acompanhar por mais uma semana, mais ou menos, até eu editar e postar. Então pode ser que eu comece o próximo livro, mas não termine antes de acabar esse vlog, mas a gente vai desenrolando, tá? É isso, vou ficando aqui nessa atualização, super feliz, porque eu literalmente eu acabei de ler o livro e tive que vir aqui falar com vocês. Mas vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima atualização aqui do vlog. Olá, hoje é domingo, Dia das Mulheres, e eu vim aqui para encerrar este vlog, porque eu tenho que editar e pôr pro canal para sair amanhã. Não finalizei mais nenhum livro desde a última atualização, mas eu comecei a ler outro e eu vou falar um pouquinho dele aqui e finalizo ele no próximo vlog, não sei. E também tenho um unboxing. Na verdade, esse é um livro que eu comprei agora no começo da Semana do Consumidor.
que entrou numa promoção muito boa e eu aproveitei, mas esse ano eu estou economizando, eu preciso dar uma segurada na compra de livros, então por enquanto foi só um. Mas vamos lá. O livro que eu comecei a ler foi Falsa Jogada, da Gi Guardacione. Ele é uma duologia de jogadores de hóquei. E aqui a gente vai acompanhar dois personagens, né? Ele é jogador de hóquei e ela é patinadora. E eles estão passando por situações um pouco complicadas. Ele tem uma stalker que, querendo ou não, acaba descobrindo tudo sobre ele, invadindo o espaço dele, coisas que, tipo, só ele sabe o que aconteceu, ou só ele sabe onde ele guarda, e de repente essa pessoa tem acesso e manda pra ele com cartinhas, então ele tá bem preocupado com a situação que tá acontecendo. E ela acabou de ganhar as Olimpíadas, a medalha de ouro, né, nas Olimpíadas de Inverno de Beijing, e surgiu um boato que ela só ganhou a medalha de ouro porque ela acabou dormindo com um dos jurados, né? Forjaram uma conversa, assim, por mensagens. Então, ela está envolvida no meio desse escândalo. Só que eles são inimigos declarados. Aconteceu alguma coisa 3 anos atrás entre eles. Provavelmente eles acabaram se envolvendo, mas ainda não dá pra saber o que fez eles criarem um ódio, assim, um pelo outro. Porém, para que resolva a vida deles, né? Ele resolva esse problema com a stalker e ela saia desse escândalo com o jurado. Os managers deles, né? Acabam entrando num consenso para eles fingirem um namoro falso, para que as coisas se alinhem enquanto esse tempo que eles estão fingindo namorar consigam chegar na tal stalker e os boatos sobre o jurado acabe se assentando. Eu tô em 50% do livro, é uma leitura bem fluida, bem rápida, tem alguns errinhos ali de forma de escrever uma palavra, alguns errinhos de concordância, e isso me pega um pouco, mas nada que interfira no resultado da leitura. Outra coisa, a mãe da protagonista, que é completamente insuportável, e eu gostei muito de uma cena onde ela vai jantar com a mãe, que é aniversário da mãe, né? Ela vai jantar com os pais e leva, né, o Nick junto, o Nicholas, que é o falso namorado dela, pra conhecerem. E ele acaba meio que, tipo, detonando a mãe dela, porque ele percebe tudo já na primeira vez que se encontram. E a mãe dela é insuportável. A mãe dela só pensa na carreira, só pensa no trabalho, só pensa em dinheiro, não pensa em amor, não pensa em família, não pensa em nada. Então ela sofre muito com a mãe desde cedo. O pai dela é muito bonzinho, o pai dela ama ela de todas as formas. Então estamos nesse pé. Tô em 50%, pretendo terminar de ler esse livro hoje, mas não vai dar pra trazer aqui pro vlog porque eu tenho que editar ele antes, tá? Agora vamos falar sobre a Semana do Consumidor e o livro que eu comprei, tá? Eu tenho, a gente aqui do canal, do Leitores em Crise, tem um canal no Telegram de promoções, divulgação de ofertas e outras coisas. Então, se vocês quiserem nos seguir por lá, tem o link aqui na descrição. No começo, eu divulguei bastante ofertas da Semana do Consumidor por lá. Não é um canal que eu sempre estou enchendo de coisas, mesmo porque demanda um pouco de tempo, mas assim, sempre que eu vejo alguma coisa muito interessante, que realmente vale muito a pena, eu tento colocar lá. Esse livro eu tentei colocar lá porque o preço estava muito bom, porém ele era um dos livros que estava indisponível no programa de associados. Então acabou que eu não consegui divulgar esse livro lá, tá? Vamos abrir então. É um livro que já estava na minha lista, tá? Eu tô fazendo sim, faz tempo. Eu só compro livros que estão na minha lista de desejados ou continuações de séries para eu, né, dar andamento. Então, tava na minha listinha já há algum tempo esse livro. Só que pelo que entendi não, esse livro não é uma continuação, porque são histórias independentes, mas se passam na mesma cidade, e esse aqui é o segundo. E aí o primeiro também tá na minha lista, mas o preço não melhorou, então talvez eu leia no Kindle Unlimited, porque eu sei que o primeiro tá no Kindle Unlimited, pra daí ler esse, ou então eu leio esse e pronto, acabou, e depois tento comprar o segundo.
Um Encontro Não Tão Inocente, da Julie Murphy e Sierra Simone. Não li nada dessas autoras, vai ser meu primeiro contato com elas, mas eu gostei bastante da premissa desse livro, porque pelo que eu entendi, eu posso estar confundindo com a sinopse do outro livro, posso. Pelo que eu entendi, ela é atriz de filmes adultos e ele é um ex-cantor de boy band. É, isso mesmo. Ela é uma atriz de filmes adultos e ele é um ex-cantor de boy band, uma boy band famosa, e eles foram chamados para fazer um filme de Natal juntos, nessa cidadezinha onde todos os 365 dias do ano é Natal. Ela precisa esconder, né, sobre a sua carreira, outra carreira, né, e tem a protagonista plus size. Então, eu gostei muito da premissa da história, principalmente da questão dela ser uma atriz de filmes adultos e tal, e ver como que vai desenrolar esse romance. Então, eu tô bem curiosa e provavelmente é um livro que eu poderia deixar para ler no Natal. Vamos ver se eu vou aguentar esperar até lá ou se eu vou acabar lendo antes, tá? E o outro é um Felizes... Ai, eu não vou lembrar o nome, deixa eu ver se tem aqui. Não vai ter. Não vai ter o nome do outro livro, eu não vou lembrar agora. Mas enfim, é isso. Estou animada com essa comprinha. Estou animada com o livro que eu estou lendo, que eu pretendo terminar de ler hoje. E logo, logo começo o próximo vlog aqui pra vocês. E aí vamos ver o que eu trago, que eu tô com umas ideias de vlogs aqui pra trazer pra vocês. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de, se se interessou por qualquer livro mencionado aqui, ou se quer comprar alguma coisa, utilizar o nosso link que tem aqui na descrição. Vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. E com o valor dessa comissão que eu tô recebendo, eu estou juntando pra comprar um tripé para fazer as gravações aqui pro canal, porque por enquanto eu apoio vocês na janela, na mesa, em livros, porque eu não tenho um tripé, então a minha meta é juntar para comprar um tripé. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.